Muito bem, a CPMI do INSS aprovou hoje a convocação do cunhado e operador de Daniel Worcaro, do dono do Banco Master, o Fabiano Zettel, que já foi muito falado aqui no programa, e também da ex-namorada dele, sabe-se lá, né, em que pé tá essa relação, mas o Daniel Worcaro está preso, ela está solta, ela é testemunha, não está sendo acusada de nada, a influenciadora Marta Graeff, e também alguns diretores do banco. E houve, claro, blindagem em relação a outros nomes que a base do governo Lula não queria que fossem convocados, que fossem chamados ali para depor. Então vamos ver um momento muito autoexplicativo da aprovação dos requerimentos com os destaques. Os destaques são aqueles que ficam de fora para votação individual. E aí o Carlos Viana comanda a sessão e depois, logo em seguida, o Kim Kataguiri faz um comentário sobre aquilo que foi aprovado. Pode soltar. Serão realizados os seguintes destaques em votação em separado dos itens. 7 e 8, Roberta Luxinger. 9, 10 e 11, Daniele Fonteles. 20, João Antônio Batista, da JF. 22, 23, 24 e 25, convocação do Sr. Edson Claro Medeiros Júnior. Votação simbólica dos demais itens em consenso. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os itens previstos em pauta. Kim Kataguiri? Perfeitamente. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri. Presidente, primeiro falar rapidamente que nós aprovamos agora a convocação da Marta Graeff e eu fico feliz com isso, um requerimento de minha autoria. E do senhor Zettel também. Que provou o vínculo do Worcaro com Alexandre de Moraes, inclusive passando férias juntos ali em Campos do Jordão, e também revelando pra gente que Worcaro foi muito bem atendido pelo presidente Lula e que o presidente Lula convocou o ministro de Minas e Energia para atender Worcaro, que tem negócios nesse setor, e chamou o presidente do Banco Central também para atender o Worcaro. Muito bem, então tá aí o comentário do deputado federal Kim Kataguiri, que aliás já está no Partido Missão, criado aí pelo Movimento Brasil Livre, ele que era da União Brasil, outro dia estreou ali na orientação de liderança do partido com um único deputado federal, postou vídeo na rede social. E esses destaques que o presidente Carlos Viana fez foram para votações em separado, e aí a base do governo Lula acabou barrando a convocação novamente, né, da Roberta Luxinger, que é a amiga do Lulinha, e da ex-marqueteira do PT, Daniele Fonteles. E também conseguiu barrar a convocação do José Antônio Batista Costa, presidente da JIF, dos Irmãos Batista, que é controladora do banco digital PicPay, que está ali com algumas suspeitas que foram colocadas pelo relator da CPMI, o Alfredo Gaspar. E diante dessa blindagem feita pela base do governo, o Alfredo Gaspar resolveu fazer um comentário e aproveitou para falar também do caso da JIF. Eu vou mostrar para vocês o que ele falou, o nosso quase stand-up comedian Alfredo Gaspar. Pode soltar. Senhor presidente, eu fico estarrecido quando ocorre blindagem. Para mim, pouco importa se é de direita ou se é de esquerda. Para mim é uma vergonha de respeito com o povo brasileiro. Há muita mentira nesta comissão, uma pena. Mas eu quero dizer, Roberta Luxinger vai ser presa. Pegou dinheiro de aposentado e pensionista. Pode blindar. Daniela Fonteles, milhões de reais, mais de 10 milhões de reais. Esquema pesado careca do INSS, blindaram. Qual é o problema? André Mendonça vai prender tudinho, porque a CPMI, uma parte dela, não deixa a gente aqui buscar a prisão. Terceiro, eita blindagem danada é do sistema financeiro. Eu nunca vi tanto empregado do sistema financeiro como na CPMI. Isso é uma vergonha. Olha só. E um dos homens mais ricos do Brasil, eu estou fazendo um requerimento aqui para ele vir aqui. É porque ele é um dos mais ricos do Brasil, o banqueiro não. É porque a JF conseguiu no atual governo um programazinho do INSS para roubar dinheiro de aposentado e pensionista. E esse elemento que conduziu, se lembra, o Danilo Trento no aeroporto, conduzido por um policial federal.
recebeu do esquema da JF 36 milhões de reais, no mesmo tempo do programa Mais INSS. Minha gente, o esquema está posto. Quem quer blindar quem? Ele tem que prestar esclarecimento aqui. A JF corrompeu mais uma vez funcionário público. Eu quero ver quem é que vai mais uma vez blindar um dos homens mais poderosos do Brasil. Tem tudo para ter metido a mão em dinheiro de aposentado e pensionista. Aí, depois que saiu o corrupto do Alessandro Stefanuto, que criou o programa, que recebeu dinheiro por meio da T5, junto com o Danilo Trento, que por sua vez o Danilo Trento viajou no mesmo dia com Vigílio no aeroporto, escoltado por um policial federal. É porque tem que resumir. Saiu a normazinha sob medida para o PicPay. Depois aumentaram o valor de 150 para 450 para aposentado se lascar mais ainda. Aí quando o Gilberto assumiu o INSS, viu a safadeza, ele mesmo revogou. Mas o PicPay já tinha ganho muito dinheiro disso aí. E aí, eu vou chamar o Zezinho da esquina, né? Eu vou chamar o dono da venda? Não. Quem tem que estar aqui é o dono do banco, para explicar como é que conseguiu um programa sob medida para o PicPay. Aí, podem fazer o discurso que quiser. PicPay está envolvido no esquema do INSS. Botem a digital para salvar um dos homens mais poderosos do Brasil. Mas a minha parte, em vez de pegar milhões de reais para blindar quem quer que seja, eu devo ao povo brasileiro trazer aqui um requerimento. Alfredo Gaspar, sempre naquele tom divertido dele, essa suspeita que eles têm em relação a PicPay, que envolve a JF dos irmãos Batista, é um caso meio complicado, vocês devem ter tido aí talvez alguma dificuldade de entender tudo isso que ele disse que precisou resumir, mas é que uma conta bancária do grupo JF, que é responsável pelo banco digital PicPay, enviou 55 milhões e 700 mil reais para empresas ligadas a esse Danilo Trento, que é investigado por supostos desvios de aposentadorias por meio dos descontos associativos. E 5 transações aconteceram entre dezembro de 2024 e abril de 2025, que foi o mesmo período em que o programa Meu INSS Vale Mais esteve em atividade. E aí você tem uma suspeita que o Trento atuou para aproximar os representantes do banco PicPay da alta cúpula do INSS na criação desse programa. Por isso que ele está falando ali de medidas, de determinadas regras feitas sob medidas, etc. Então estava querendo ouvir essa figura. E aí a bancada lulista não permitiu, e a gente sabe do histórico do envolvimento do lulismo com esses grandes empresários como Joesley e Wesley Batista. E aí foi a vez do Rogério Correia, do PT, começar a apontar o dedo para a oposição, que estaria blindando também os seus. Vamos acompanhar. Deputado Rogério Correia. Não existe blindagem maior do que não quebrar o sigilo de Zetel. Não existe blindagem maior, porque esse era o sócio do Vorcaro. Esse é que estava lá no Banco Master, roubando os aposentados. Portanto, não colocar o Zetel para votar é colocar o dedo, a cara, o rosto e o corpo na blindagem. E, infelizmente, a cúpula aqui da CPMI está blindando o Zetel. E ele não entra em votação para que os outros bolsonaristas não tenham que colocar o dedinho na digital. Ora, vamos deixar de fazer sofisma. Quer blindagem maior do que essa, que não permite aos outros votarem se deve vir Zetel ou não? Matéria da Rede da Globo hoje. 99 milhões em transações de Zetel incompatíveis com a renda. Em 7 meses, 99 milhões. Isso significa 14 milhões por mês que Zetel movimentou. Para onde Zetel mandou esse dinheiro? Só um aperitivo para vocês verem. 1,5 milhão foi para o irmão do ex-diretor do Banco Central, que está de tornozeleira, Paulo Sérgio Neves.
de quem que era esse ex-diretor, a quem que ele era vinculado. Roberto Campos Neto. Quem indicou Roberto Campos Neto? Bolsonaro. A quem Zetel deu dinheiro para a campanha? Bolsonaro. Quanto? 3 milhões. Como? Na conta direta de Bolsonaro. Ou seja, Zetel, Vorcaro fizeram campanha para Bolsonaro. São bolsonaristas, assim como Roberto Campos Neto. Por isso ele está sendo blindado. E aqui os bolsonaristas ficam fazendo cortina de fumaça com pessoas que não têm a ver com a CPMI. Era a mesma coisa de eu entrar com um requerimento agora para chamar o Queiroz e o Adriano da Nóbrega, aquele matador. Queiroz é o que fez a rachadinha do Flávio Bolsonaro. E chamá-los para cá, porque em 2019 fizeram um acordo, tinha até ministro envolvido, para não apurar a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Senão o Bolsonaro demitiria o ministro, caso ele fosse para cima do filho dele. Mas eu não fiz requerimento com esse assunto, porque esse é outro assunto, não é o assunto da CPMI. Tá aí, Rogério Corrêa foi lembrar de lá de trás, de escândalo de rachadinha, de Fabrício Queiroz, acusado de ser o operador no gabinete do Flávio Bolsonaro, do Adriano da Nóbrega, que tinha parentes atuando ali como funcionários fantasmas de acordo com a acusação, era um miliciano que acabou sendo morto numa operação policial na Bahia. Depois alguém lembra ele ali que o Adriano da Nóbrega já morreu, porque ele estava falando em convocar o defunto. E depois ele falou também acusando blindagem do Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Também estão aparecendo aí no noticiário com envolvimento em relação ao Mastro. Inclusive o caso do Ibanez já tem novas informações mais comprometedoras ainda, inclusive de contrato fechado durante o governo dele. A gente falou ontem aqui do caso de escritório de advocacia. Depois eu vou detalhar isso mais para frente nos próximos dias. Agora o Sérgio Moro, senador que está ali nessa CPI mista, ele rebateu essas acusações do governo, mostrando que, pelo menos da parte dele e de alguns outros, não tem blindagem em relação ao Zetel, não. E é bom deixar claro, porque eu falei no começo que houve a aprovação da convocação do Zetel, e o Rogério Corrêa, no fundo, está cobrando ali a quebra de sigilo. Só que a quebra de sigilo, ela foi aprovada lá na CPI do crime organizado. E depois eu vou mostrar qual foi a decisão a respeito disso do presidente da CPMI, Carlos Viana. Primeiro vamos soltar o Sérgio Moro, portanto, o nosso vídeo que está numerado aí com o 5. Pode soltar. Presidente, aqui fica muito claro o comportamento de parte dos membros dessa comissão que querem investigar. Se fala aqui a todo momento do Fabiano Zetel. Silêncio, por gentileza. Nós já provamos isso. Todos nós temos interesse em ouvi-lo aqui e fazer as indagações. Agora, a grande pergunta é, a base do governo, esses deputados do PT que estão tão eloquentes hoje, estão dispostos a fazer o mesmo, a investigar a Roberta Lussinger, a Daniela Fontenelle, a ouvir como testemunha, o presidente da JF Participações para esclarecer esse fluxo financeiro? Acho que é essa a pergunta que tem que ser feita. E se nós quisermos, sim, honrar os nossos mandatos, temos que levar essa investigação a fundo, independentemente de cores partidárias. Porque o cidadão que foi roubado, o aposentado, o pensionista, tem o direito à verdade. E nós temos o compromisso do nosso mandato de cumprir o nosso dever. É isso. Levar a investigação a fundo, à frente, independentemente de cores partidárias. Aliás, um discurso parecido com aquele que fez ontem o senador Alessandro Vieira, dizendo que o escândalo Mastro não tem cores ideológicas e é preciso investigar todo mundo. E aí, para a gente terminar essa primeira leva e fazer a nossa rodada de análise aqui com o Jackson Laurinho, do meu convidado, eu vou mostrar só o que esclareceu depois o presidente da CPMI, Carlos Viana, a respeito do caso do Zetel e mais um pouquinho. Pode soltar, portanto, o vídeo aí 7. A CPMI, então, não deve faltar novos requerimentos que miram a Roberta, o próprio Lulinha, isso não tem mais perspectiva? Não, depois? olha, agora já chega.
já fizemos isso 3, 4 vezes. A meu ver, daqui para frente, somente os requerimentos que forem estritamente necessários ou por novas informações deverão ser colocados em votação. Nós já convocamos todas as pessoas que nós entendemos ligadas à investigação, já fizemos as quebras de sigilo de boa parte delas. Espero que o Pleno do Supremo reverta a decisão do ministro Flávio Dino e nos conceda o direito de receber essa documentação. No caso, por exemplo, de Fabiano Zettel, outra CPMI fez a quebra de sigilo. A minha intenção é aprovar um requerimento na semana que vem, pedindo o compartilhamento dessas informações para que os parlamentares possam utilizar, nós tenhamos todos os dados e acabar de vez com essa história de que há blindagem. Aqui nós não vamos deixar de investigar quem quer que seja. Então eu espero que semana que vem nós tenhamos poucos requerimentos, daqui para frente apenas aqueles que forem estritamente necessários. Tá aí, o Carlos Viana já impaciente com essa história de Lulinha, de Roberta Luxinger, porque eles já aprovaram a quebra de sigilo e tal, e aí o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal derrubou tudo, alegando que foi votação em bloco e que não pode votação em bloco. Isso que eu já refutei aqui, mostrando cenas de CPIs anteriores. Mas ele diz que, não vou botar de novo o requerimento. Quer dizer, a gente está contestando lá no Supremo a decisão do Flávio Dino. Se passar, consegue, se não, tem que andar adiante. E em relação ao Zettel, ele vai tentar aprovar um requerimento na CPMI para que seja compartilhado aquilo que for descoberto com a quebra de sigilo ordenada lá na outra comissão, a CPI do crime organizado. Então, assim, a gente tem um panorama geral de o que está acontecendo nesse momento na CPMI do INSS. Eu quero ouvir o Jackson Laurindo. E por que eu quis mostrar tudo isso, Jackson? Porque uma CPMI com um escopo muito amplo, como é a do INSS, que está investigando o roubo de aposentados e, obviamente, no começo não se tinha exatamente a dimensão do que se tem agora, precisava ser investigado como um todo, mas o que acaba acontecendo na sessão é oposição acusando governo, governo acusando oposição. E a gente está acompanhando, inclusive, umas discussões paralelas, e vamos chegar lá no final do programa, em relação a Flávio Bolsonaro, Carlos Jordi, contra a medida do Alessandro Vieira, no caso do Banco Master, que é mais específica para investigar Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, enquanto na Câmara estão querendo uma CPI do Banco Master, que era aquele requerimento anterior. Só que aí a gente já pode prever, quer dizer, se for aberta uma CPI do Banco Master genérica, geral, vai acontecer tudo isso que está acontecendo na CPMI. E não é que eu seja contra, eu sou a favor, só que eu acho que poderia haver comissões diferentes, pelo menos com uma mais focada. Qual é a sua avaliação disso tudo? O que você destaca? O que você pensou aí de todos esses vídeos que eu mostrei? Fique à vontade. Essa percepção, foi interessante falando ali, as discussões lembra muito a obra de A Revolução dos Bichos, né? Onde um aponta para o outro e os dois estão sujos, digamos assim, né? Exatamente. Não quis antecipar, deixei para você falar, senão estão dizendo que eu vou enviesar aqui o convidado. Vai você. Direita e esquerda apontando os dedos e um mais sujo do que o outro, né? A gente consegue perceber isso e claro, ameaças para que não haja essa quebra da blindagem, que é inegável que há uma blindagem, é difícil não reconhecer isso, né? Se não acontece na CPMI, acabou acontecendo também através do STF com a decisão do ministro Flávio Dino. Então, o que a gente percebe que com o prazo exíguo, está acabando, a CPMI deve acabar agora dia 28, o prazo dela, dificilmente vai ter um resultado em vista dessas blindagens que aconteceram de ambos os lados, né? Lembrando também que há pouco tempo o próprio presidente Lula, em uma entrevista, falou que não teria problema, quando perguntado e questionado do envolvimento do filho dele, o Lulinha, com o careca do INSS, ele falou que não teria problema nenhum em investigar o filho e que deveria ser investigado, mas o que a gente vê na prática é a bancada governista, de toda forma, buscando blindar, né, qualquer envolvimento do Lulinha, qualquer relação que possa chegar ao Lulinha, ao mesmo tempo também que a gente vê os membros da direita, né, da bancada da direita, defendendo ali, de alguma forma protegendo também, para que não aprofunde muito
no envolvimento daqueles que fazem parte do seu grupo ideológico. Então, realmente faz lembrar muito a obra de George Orwell, A Revolução dos Bichos, onde um aponta o dedo para o outro, sendo que todos os lados estão sujos e todos os lados fazem parte de um mesmo curral, vamos dizer assim. Exatamente, Jackson. É um tentando se limpar na sujeira do outro, como eu costumo dizer. E quando a gente vê as declarações, a gente vê que há pontos de legitimidade dos dois lados. E é preciso apontar que em determinadas colocações, embora faça um discurso carregado de, como é que se diz, elipses, né? Sínteses políticas, bem ideologizadas, etc. O Rogério Corrêa, quando aponta ali para a oposição, que não está dando tanta atenção para o Zétel, que não quer falar do Cláudio Castro, que não quer falar do Ibanez Rocha, existe alguma legitimidade nisso aí. Você tem um ou outro parlamentar, seja deputado, seja senador, como o Kim Kataguiri, como o Sérgio Moro, como o Eduardo Girão, que são um pouquinho mais independentes e falam, não, por mim pode botar. Mas você tem aquela bancada mais bolsonarista, mais alinhada ao Bolsonaro, mesmo que é de partido amigo, de outro partido, que de fato atua para evitar qualquer tipo de constrangimento. O Fabiano Zete, é bom lembrar, foi o maior doador de campanha do Jair Bolsonaro, maior doador de campanha do Tarcísio de Freitas, é ligado à Igreja Lagoinha, então tem alguns vínculos aí que eles não gostam que apareça. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo parece gostar dessa polarização. O lulismo também gosta, eventualmente, dessa polarização. Talvez eles queiram repetir isso com uma CPI, isso mais os bolsonaristas, claro, porque o PT está no governo. No caso do Banco Master, porque aí fica um apontando a sujeira do outro e fica toda hora se falando nesses dois polos. Então, é preciso que haja responsabilidade dos homens públicos, aqueles que conservam algum espírito público mais tradicional, para que as investigações avancem e encontrem a sujeira de todos os envolvidos, de todos os lados. É isso que a gente preza. Quer complementar algo mais, Jackson? Seria interessante realmente que eles tivessem essa percepção, né? Os homens públicos tivessem essa percepção. Infelizmente, no Brasil, parece que nesse momento não é o que a gente vive, né? Essa percepção de que é necessário transparência, passar a limpo, independente de quem esteja envolvido, trazer realmente a transparência para a população, para a sociedade, para que ela entenda o que tem acontecido nesses bastidores, né? E agora a gente vai acompanhar também, provavelmente, algo muito semelhante acontecendo com o Banco Master, e acredito eu até com um potencial muito maior em razão do envolvimento do STF. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.